Salve, rapaziada, bom dia pra geral. Hoje eu tô aqui na Feira do Rolo da Praça 15, sábado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, as qualidades que tem aqui na feira aqui, ó. Ó, tem DVD aqui, ó, DVDzinho. Ó, brinquedo aqui, ó. Brinquedo pra caramba aqui, ó. Só brinquedo top, ó. Tem ele também, ó. Só vocês brotar aqui na feira aqui, ó. Ó, videogame 360, Xbox One, Super Nintendo. Cartuchinho aqui, ó. Cartuchinho aqui, ó. Donkey Kong. Tem mais aqui também, ó. Só tem qualidade aqui na Praça 15, ó. Brota. Chama. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal aí, ó. Para mais conteúdo como esse. LC Lupa Lupa agradece. Valeu, bom sábado para todos. E até amanhã na Feira do Rolo de São Cristóvão.